GJR Temas. Oferecimento Lojas Docim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. E o planejamento da aposentadoria é algo que muitas vezes nós não fizemos, né? A maioria das pessoas não faz, né? Isso é uma situação que acaba complicando depois no momento de se aposentar. Inclusive, até a possibilidade, né, de ter uma previdência complementar para, digamos assim, justamente complementar, né? Para poder ajudar aí nesse período, né, que as pessoas se aposentam, param de trabalhar e muitas vezes o salário acaba não sendo o esperado e muitas vezes não corresponde até ao próprio padrão de vida da pessoa, não corresponde às necessidades da pessoa. E para falar sobre planejamento de aposentadoria, estamos aqui com a nossa colaboradora, ela que estava pegando aqui a biografia da nossa colaboradora, né? Que ela é porto-alegrense, mas ela mora em Gramado e Canela desde 1991, ou seja, diz que ela tinha 4 anos quando veio para cá com a sua família, né? E está desde 2019 como presidente da subseção Canela Gramado da OAB-RS. Desde quando você advoga, doutora Anne Grau Miller? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio, bom dia aos ouvintes. Olha aqui, tu não me envelhece, tá? Porque eu tinha 5 anos, eu acho, quando eu vim pra cá. Braulio, eu advogo desde 2010. Foi quando eu passei na prova da ordem. Não, mentira, de 2011. 2010 é que eu concluí a graduação. Mas eu sempre digo que esse ano eu fiz 20 anos de vida profissional, porque desde o comecinho da faculdade eu já fiz estágio num escritório de advocacia, que todo mundo conhecia aqui, o Dr. Paulo Pinós, que nos deixou faz 2 anos. E já me apaixonei pelo direito, porque muitas vezes os colegas acabam indo para repartições públicas, enfim. E eu caí dentro de um escritório de advocacia. E aí já me apaixonei pela advocacia, não quis fazer outra coisa, então já faz 20 anos que eu tô dentro do escritório, mas 10, 11 que eu advogo. Certo. 10, 11, sim. Não, mais, né? De 2011 para 2024, 13. Matemática não é nosso forte, né, Bruno? Não, mas tudo bem. Já entendemos aqui, né? Por falar em matemática, né? Precisa dela, né? Precisa. Pro planejamento da aposentadoria, porque se a pessoa não faz esse planejamento e não faz esses cálculos necessários, pode se aposentar. Inclusive, né, doutora Anne, essa é uma situação que acaba, infelizmente, porque grande parte da população acaba recebendo um salário, ou salário mínimo, né? Ou um pouco além disso, né? Pouca coisa além disso. E aí planejar a aposentadoria é fundamental justamente para que não tenha nenhuma surpresa, né? No momento de justamente chegar, ou quando chegar esse desejado momento que muita gente espera, né? Poder alcançar. Isso mesmo. Ontem até tava falando no meu Instagram que quando eu fui fazer direito, eu me lembro que as opções de curso de graduação aqui em Canela na época eram bem escassas. E aí eu me formei na UX aqui, né? No campus da Universidade de Caxias do Sul. E na época, basicamente, era direito, administração, hotelaria. Acho que era isso que tinha. E eu pensei assim, administração não, porque eu não sou muito dos números, das contas. Nunca fui da matemática, das exatas, né? Sim. E aí fui fazer direito. E aí ontem eu tava reclamando no meu Instagram que justamente fui fazer direito pra lidar com palavras, com leis, enfim. E fui cair dentro de uma área do direito que usa muito a matemática. Muito a matemática, né? Braulio, por que eu escolhi esse assunto pra gente falar hoje? Porque eu tenho visto cada vez mais essa demanda crescente. Porque antes de 2019, quando nós tínhamos uma lei anterior à reforma da Previdência, era muito simples. As mulheres precisavam de 30 anos para se aposentar, independente da idade. Os homens precisavam de 35 anos de contribuição, independente da idade. Em 2019, veio a reforma da Previdência e tumultuou tudo isso, porque trouxe regras de transição, trouxe uma nova lei, então novas regras, mas também trouxe regras de transição. O que são essas regras? A pessoa que estava próximo de se aposentar lá em 2019, mas ainda não conseguia, como é que ela vai fazer para alcançar o direito à aposentadoria de uma forma mais breve do que a lei nova trouxe? Sim. E aí isso começou uma onda de pessoas preocupadas e querendo se aposentar, só que chegavam no INSS e esbarravam porque não tinham os requisitos. Então, basicamente, eu até, quando eu te mandei a pauta, a gente trata no planejamento previdenciário do planejamento da aposentadoria em si. Então, quando é que eu posso me aposentar? E, por exemplo, semana retrasada, eu fiz o cálculo para um cliente que, por questão de 1 ou 2 meses, ele teria um acréscimo de R$700, R$800 no valor do benefício. Por quê?
essas regras que a reforma da Previdência trouxe, cada regra vai ter requisitos diferentes. Então, uma vai dizer que precisa de uma idade mínima, outra vai dizer que precisa de uma idade mais um tempo, outra vai dizer que precisa de um pedágio de tempo de 50%, 100%, que é um tempo a mais que tu vai precisar contribuir, trabalhar. E aí eu consegui mostrar para esse cliente que entre ele se aposentar numa modalidade, numa regra de transição e conseguir 2 meses depois os requisitos para essa outra regra, daria uma diferença de quase R$800 no valor da aposentadoria. Aí, no caso, desse caso específico, tinha a ver a idade dele, era isso? Tinha a ver o pedágio que ele ia pagar. Porque existem 2 regras de pedágio. Uma que diz que tu tem que contribuir, pagar, né? Trabalhar 50% do tempo que te faltava lá em 2019. Então, Anne, me faltava 1 ano. Bom, 50%, metade, são 6 meses. Tu vai ter que trabalhar esse 1 ano e meio a mais, tá? E tem uma outra regra que fala em 100%. Então, o tempo que me faltava, se me faltava 1 ano, eu dobro isso, trabalho mais 2 e tem uma outra regra, que foi essa que essa pessoa teve direito. E nessa regra, o valor do benefício é melhor. Qual que é... Não é a pegadinha, né, Braulio? Mas qual é a sacada? Antes de ir no INSS e fazer o pedido, minimamente pensar sobre isso antes e procurar um profissional habilitado, ou às vezes até ir no INSS e conversar com os servidores, porque às vezes pode mudar muito em questão de pouco tempo e as pessoas precisam saber disso. Certo. Porque depois que aposentado, se for pedir uma revisão, ou muitas vezes não vai ter direito porque não fechou os requisitos, ou vai ter que ter todo um transtorno de um processo judicial para revisar aquele benefício. Bom, então essa é o planejamento que a gente chama da aposentadoria. Verificar quais... Aquela que você que vai recebe ser a melhor INSS. possível. Isso. Eu sempre digo, Braulio, para os clientes assim, que o papel do advogado previdenciarista, do meu papel, é: a aposentadoria é onde tu quer chegar. Só que existem vários caminhos para tu chegares lá. E o meu papel é te indicar qual o caminho tu vai tomar para ser ou mais rápido ou mais vantajoso, para ser mais eficiente. Então, às vezes, o objetivo tá lá, tu tem 3 caminhos, tu não sabe qual deles tomar. Só vou te dizer assim, ó, ir no INSS de primeira, eu acho que não é um caminho. Primeiro planeja, senta com um profissional, mostra as contribuições e aí sim opta por qual aposentadoria vai ser o teu objetivo, tá? Entendi. Depois, Braulio, a gente pode ter planejamento de contribuições. Porque nós tivemos, eu não me lembro agora qual foi o ano da reforma trabalhista, Braulio. E a reforma trabalhista trouxe o que a gente popularmente chama de pejotização. Muitas pessoas foram demitidas da carteira assinada e começaram a trabalhar com MEI ou como autônomos, como profissionais freelancer, enfim, para aquela empresa, tá? É muito comum que as pessoas paguem todos os meses o INSS sem se dar conta do porquê estão pagando e de como pagar. Por exemplo, Braulio, depois da reforma também, a regra da reforma da Previdência, tá? A regra vai ser a aposentadoria por idade. E na aposentadoria por idade, o INSS só exige 15 anos de contribuição. Muitas vezes eu mostro para o meu cliente que se ele já tem esse tempo mínimo, ele só precisa manter a qualidade de segurado dele perante o INSS. Lembrando que o INSS é um seguro, eu tenho que estar pagando, tenho que estar em dia para ter direito aos benefícios, tá? Exceto a aposentadoria, mas se eu preciso de uma pensão por morte, se eu preciso de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, meu seguro tem que estar em dia. E muitas vezes eu sento com o cliente e mostro para ele que ele pode fazer 2 contribuições anuais ao invés de 12 contribuições e ele vai chegar no mesmo lugar, vai chegar na mesma aposentadoria. Porque eu sempre explico assim, olha, se tu pagar 12 meses sobre o salário mínimo ou tu pagares 2 vezes no ano sobre o salário mínimo, o teu benefício vai ficar no mínimo. Só que tu vai estar deixando de gastar 10 meses de contribuição. Hoje a contribuição mínima gira em torno de R$155. Então tu vai economizar R$1.500 por ano. É possível, não é para todo mundo, claro, mas tem muitas modalidades, principalmente aquelas pessoas dona de casa, ou quem tá desempregado, ou quem presta um serviço autônomo sem uma regularidade, enfim, é possível planejar a contribuição, Braulio. Ou para quem é empresário e pode optar por quanto quer pagar. Nem sempre pagar o salário mínimo vai ser mais vantajoso. Enfim, existem formas de planejar também essa contribuição. Nem sempre a mais alta vai ser a mais vantajosa e nem sempre é necessário contribuir 12 vezes ao ano. Então, bem interessante isso também. E isso é possível?
É possível. Então, claro, quem tem carteira assinada vai ter o desconto do mês em folha. Enfim, eu tô dizendo pra quem tem. Pra quem é autônomo, pra quem tem MEI já é uma alíquota bem menor, mas pra quem é autônomo, pra quem é dona de casa, pra quem é estudante, pra quem é estagiário, enfim. Pra quem tá desempregado, mas que quer manter as contribuições pro INSS. Às vezes pra quem é artesão, que trabalha com alguma coisa, né, sem ter essa regularidade tão grande. Enfim. E aí a gente vê claramente o que tu falou no começo. Com certeza, eu acho muito válido da gente bater nessa tecla, que é a aposentadoria, ela precisa ser planejada, porque vai ser no momento da tua vida que tu vai precisar de recursos financeiros. Para plano de saúde, para enfim, para o que seja. E as pessoas têm que entender que a aposentadoria do INSS, ela não mantém o mesmo padrão de vida que tu falou, não mantém aquele mesmo rendimento. Aí a gente entra nas aposentadorias de previdência complementar. Ontem, Braulio, rapidamente, só para falar para os nossos ouvintes, eu tava tentando fazer um comparativo de previdências complementares, tá? Privadas, que a gente chama. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, XP, enfim. E é uma dificuldade imensa de conseguir comparar, porque os bancos não querem te mostrar quais são as taxas que eles cobram de administração, de carregamento, qual é a rentabilidade anual. Então também tu vai precisar de um profissional que tenha um olhar mais atento antes de tu colocar todo mês o teu dinheiro naquele plano de previdência, pensando que lá no futuro tu vai ter um acréscimo na tua aposentadoria do INSS, vai ter um padrão de vida mais próximo do que tu tinha na ativa, enfim. Mas para tu investir com segurança, que contrate um profissional que tenha esse olhar mais técnico, Braulio. Então, é só uma semente para plantar hoje, pra gente falar outras vezes sobre isso, porque tem muita coisa a explorar. Mas que as pessoas não façam sem procurar antes um profissional que conheça. Que ajude, né, nessa elaboração, nesse planejamento, porque exige, obviamente, cálculos que escapam, digamos assim, a percepção das comum, pessoas leigas, exato. Pessoas leigas que não estão habituadas, né, a fazer esse tipo de trabalho, enfim, desconhecem muitas regras. Braulio, 2 recados que eu preciso da UAB para finalizar, tá? Pessoal, colegas, queridos, mês que vem começa o mês da advocacia, agosto é o nosso mês. Nós vamos ter programação aqui na UAB Canela Gramado, em parceria com a UX. Mas em Porto Alegre, eu já quero convidar os colegas, Braulio, que vai sair a 3ª edição da Cidade da Advocacia, o maior evento da advocacia gaúcha. O ano passado nós tivemos mais de 10 mil participantes em Porto Alegre, no Cais Embarcadero, evento gratuito de 13 a 17 de agosto. Certo. Então, quem quiser, entra no site da OAB, já faça a inscrição para garantir seu credenciamento. E o segundo recado é, no final do mês de agosto, nós sempre temos o tradicional Festa do Rubi, que é um show promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados. O ingresso está R$50, Braulio, e é possível comprar através do site da CAARS RS. Dia 30 de agosto nós vamos ter o Tiaguinho, show do Tiaguinho, no Pepsi on Stage. Então, colegas, já se antecipem, façam a inscrição para a Cidade da Advocacia de 13 a 17 de agosto e compre os ingressos para a Festa do Rubi com o show do Tiaguinho no dia 30 de agosto. Tudo bem, doutora Anne Grau-Miller. Obrigado, doutora Anne. Tudo certo. Obrigada, Braulio, obrigado a você, doutora Anne, presidente da subseção da OAB Canela Gramado, mas também aqui hoje falando como especialista em previdência, né, como previdenciarista. Sobre o planejamento da aposentadoria. Davenir Melo, para encerrar o programa com as últimas informações, Davenir. O governador Eduardo Leite... Peraí, Davenir, só um pouquinho, pode falar. O governador Eduardo Leite, né, anunciou nesta segunda-feira um pacote de estímulo à recuperação dos micros e pequenos negócios impactados aí pelas enchentes de abril e maio deste ano, né? Os empreendedores do Rio Grande do Sul e também focado na retomada econômica e na manutenção da renda. O programa inclui a criação de novas linhas de créditos, na verdade, que são subsidiadas, né, pelo Estado e são oferecidas então por bancos públicos, né? Essa informação então para os pequenos e micros empresários aí, que chega por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Temos mais informação aqui. O Cine de Gramado anuncia a abertura de 50 vagas de trabalho em diversos setores, né? Os encaminhamentos para entrevistas e empresas são realizados presencialmente na agência, né, que fica localizada na Avenida das Hortênsias, 2029, no centro, na Secretaria de Inovação, né? Ou também de forma online, através do aplicativo Cine Fácil. Para maiores informações,
informações sobre as vagas, você pode consultar o Cine pelo WhatsApp 549-9618-0643, tá bom? Vamos trazer aqui então para encerrar as vagas de empregos da SIC. A SIC tem secretária, recepção, marketing, vendedor, também vendedor de loja de ferragem, comercial, garçom, cozinheiro e cozinheira, né? Temos aí também chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, assistente administrativo de condomínios, assistente de compras, analista financeiro e supervisor administrativo. São as vagas então disponíveis no banco de empregos da ASIC. Amanhã nós voltamos, né? A partir das 7 da manhã, trazendo mais informações para você no Grande Jornal Regional. A todos, grande abraço, feliz terça-feira. Muito obrigado, Avenida. Um abraço. Até amanhã com a sua participação aqui no nosso GJR, aqui na Clube 885, muito mais que rádio. De volta amanhã às 7. Grande Jornal Regional. Oferecimento: Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Círculo Saúde, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui, Escritomec. Muito mais que rádio. Clube 885.